Olá pessoal, sou Lucilena, PCNP de Física, da Diretoria de Ensino de Taquaritinga. A videoaula de hoje será o ensino e práticas de física com ênfase nas atividades experimentais e investigativas. E vamos construir um motor elétrico. Então, vamos lá? O ensino de física por investigação. Toda vez que vamos trabalhar atividades experimentais investigativas, qual é o pensamento de trabalho com essas atividades? É fazer com que o aluno seja protagonista de sua aprendizagem. Então, fazer o aluno refletir, formular ideias, argumentações, e sempre uma prática fundamentada em uma situação-problema. A situação do problema deve ser interessante para o aluno e, de preferência, envolver a relação ciência, tecnologia, sociedade. Os alunos vão enfrentar a situação problemática primeiro de forma qualitativa, buscando elaborar hipóteses, identificar situações. E os alunos vão ser forçados a serem protagonistas do seu desenvolvimento, desenvolvendo assim a sua capacidade criativa e a ordem de seu pensamento. Metodologia: o aluno ativo e motivado no processo educacional. Aulas com demonstrações experimentais possuem forte potencial motivador. Transformar sua sala de aula também em um laboratório para poder apresentar experimentos simples. Utilização da tecnologia, novas formas de ensinar. Com essa metodologia, a aula ficará mais atrativa, os alunos serão mais participativos e, consequentemente, haverá uma grande e significativa melhora na aprendizagem desses alunos. Método científico: observação e descrição de um fenômeno ou grupo de fenômenos. Formulação de uma hipótese para explicar os fenômenos. Uso da hipótese para prever outros fenômenos ou prever o que se espera de novas observações. Realização de testes experimentais das previsões. Então, o que é o método científico? O aluno vai testar as hipóteses, ele vai tentar explicar os fenômenos observados. E como que ele vai comprovar se esse fenômeno que ele observou é correto ou não? Através da realização dos experimentos. Então, através dos experimentos, ele vai comprovar a teoria ou ele vai negar essa teoria. Nem sempre, durante a realização do primeiro experimento, o aluno consegue a solução para o problema que ele quer resolver. Às vezes, é necessário a realização de várias vezes o mesmo experimento. Para que ocorra a aprendizagem, o que é necessário? Sondagem do conhecimento prévio do aluno, problematização e contextualização, estratégias diversificadas, sistematização do conhecimento e aplicação desse conhecimento. Então, pensando aqui, como que o aluno vai aprender, né? Como que o professor, em sua aula, ele tem que usar, que estratégia que ele vai utilizar na aula para que esse aluno possa realmente aprender. Então, primeiro passo: saber o que o aluno traz de bagagem. Então, seria a sondagem do conhecimento prévio do aluno. A partir do momento que o professor sabe a bagagem desse aluno, ele vai pensar em contextualizar esse assunto, em diversificar esse assunto e diversificar as estratégias utilizadas em sala de aula para que ele alcance esse aluno aí, para que esse aluno se interesse e consiga dominar essa aprendizagem. E a partir daí ele vai desenvolver e aplicar esse conhecimento no seu dia a dia, no seu cotidiano. Atividades experimentais. Procedimentos experimentais bem estruturados, os conceitos, protocolos de realização, execução das etapas, resultados esperados, aprofundamento de conceitos. Então, professor, toda vez que você for realizar uma atividade experimental, primeira coisa, você tem que ter o conceito dessa atividade experimental bem estruturado.
Você tem que estar seguro do que você vai falar e passar para esse aluno. Tendo o conceito bem estruturado, você tem que ter definido as etapas da realização desse experimento. Quais observações você quer realizar durante essa experimentação? Qual é o objetivo com esse experimento? E aí, então, você vai colher os resultados esperados e aprofundar os estudos e os conceitos com seus alunos. As atividades experimentais, elas podem ser atividades experimentais demonstrativas, o professor vai executar, atividades experimentais de verificação e atividades de investigação. Então, o que é isso? Eu tenho esses 3 tipos de atividades experimentais. Na atividade experimental demonstrativa, o professor vai fazer o experimento e o aluno vai ser um observador. Então, o professor realiza todas as etapas do experimento e o aluno ele fica observando a realização do experimento. Muito válido, é ótimo para a aprendizagem desse aluno, é uma prática desenvolvida muito válida. Mas tem outros tipos também, pode ser a verificação. O que é a verificação? É quando o professor ele vai dar a sua aula, né, sua aula teórica, ele vai passar para o aluno todos os conceitos daquele conteúdo referente àquele experimento que ele pretende realizar e depois, o aluno conhecendo a teoria e até mesmo a solução do problema, ele vai realizar então o experimento com o auxílio do professor em grupos e aí essa prática será uma prática de verificação. O ideal seria que fossem sempre realizadas atividades experimentais de investigação, porque nessa atividade experimental, o aluno ele vai fazer as teorias, ele vai formular as suas hipóteses e através do experimento ele vai chegar ao conceito. E o professor, nessa atividade de investigação, ele vai ser o mediador, o orientador dessas atividades. Então, esse tipo de atividade seria ideal, mas nem sempre possível nas salas de aulas. Então, se a investigação não for possível, eu tenho mais 2 em mãos. Eu vou trabalhar a demonstrativa ou a de verificação. Aí vem, né, o conceito estabelecido por House e Ramos, de 2014, que ele trabalha o porquê, para quê e como. Então, essas 3 perguntinhas, elas são essenciais durante o experimento. Se eu fizer uma dessas perguntas, consequentemente, eu vou estar respondendo as outras 2. Se eu pergunto para que eu vou realizar esse experimento, imediatamente eu já tenho o como e o porquê. Se eu pergunto por quê, eu sei o como e o para que eu realizo o experimento. Então, essas 3 perguntas aí são essenciais durante a realização do meu experimento. Atividades experimentais investigativas. Então, tá lá como, para que e por quê. Ali eu tenho os objetivos, conteúdos e procedimentos, resultados e conclusões e articulação, as habilidades que eu vou trabalhar, estabelecer relações, propor hipóteses e elaborar conclusões. Nessa atividade, eu tenho a problematização, a investigação, a contextualização, a argumentação e principalmente o desenvolvimento da competência leitora e escritora, tão essencial no estudo da física e também das outras disciplinas. Durante a realização da atividade, o aluno deve estabelecer hipóteses, trabalhar com dados e teorias, elaborar explicações, debater suas ideias com seus pares, relatar os procedimentos, relatar conclusões a respeito do fenômeno estudado. Leitura na experimentação. As atividades experimentais, quando desenvolvidas no contexto da investigação, contextualização e argumentação,
elas desenvolvem no aluno a competência leitora e escritora. Realização das atividades experimentais. Questionamentos. Como podemos instigar, despertar os alunos para que tenham interesse nos experimentos que serão realizados? Os experimentos podem ser utilizados na forma investigativa? Se sim, como que eu vou realizar esses experimentos na forma investigativa? Em grupos, em duplas? Então, eu tenho que fazer esse questionamento e essa reflexão antes de iniciar a minha aula. E, por fim, a socialização e a conclusão dessa atividade. Nós vamos hoje realizar o experimento construindo um motor elétrico. Objetivo: construir um motor elétrico simples. Os materiais que nós vamos utilizar: ímã, 2 presilhas de metal, uma pilha grande de 1,5 volts, 60 centímetros de fio de cobre esmaltado, encaixe para pilhas, lixa, caneta de diâmetro grande. Posso substituir as 2 presilhas por 2 clipes, utilizar fita isolante e o restante dos materiais são os mesmos. Procedimento: para fazer a bobina, enrole o fio de cobre na caneta. Deixe 2 cm a 3 cm de fio em cada extremidade e certifique-se que a bobina está equilibrada. Com a lixa, remova totalmente o esmalte de uma das extremidades da bobina. Na extremidade oposta, remova o esmalte apenas de uma das metades do fio, de maneira que a outra metade permaneça esmaltada. Monte um suporte fixando 2 presilhas metálicas e anexando o encaixe para a pilha. Os materiais, então: suporte já anexados, o encaixe da pilha e ali temos a bobina já construída e o ímã que vamos utilizar nesse experimento. Como materiais alternativos, eu posso estar utilizando o clips, fazendo essa abertura para o encaixe da bobina. Com a fita isolante, fixe o clipe moldado em cada polo da pilha. Encoste o ímã na pilha para que ele permaneça grudado nela. Posicione a bobina nos ganchos formados pelos clipes, de maneira que ela possa girar livremente. Se os pontos estiverem bem conectados à pilha, a bobina irá girar livremente e o motor irá funcionar. Agora, poderemos retirar o ímã do experimento e observar o que irá acontecer quando retiramos o ímã do experimento. Outra situação: vamos alterar e mudar os polos da pilha. Interpretação dos resultados. Se o motor não funcionou, elabore hipóteses sobre as possíveis falhas na montagem. Refaça o experimento construindo uma bobina com mais espiras ou usando ímãs diferentes. Que efeitos você espera caso se coloquem 2 pilhas em série na montagem do motor? Explique por que se deve raspar apenas uma metade das extremidades do fio. Para funcionar, o motor precisa de uma corrente elétrica. No caso do experimento, qual é o caminho da corrente que vai de um polo a outro da pilha? Descreva o movimento da bobina quando nela se estabelece a corrente elétrica. Explique as causas do movimento da bobina. Em sua explicação, cite o conceito de torque. Ao final do experimento, é sempre necessário realizar a contextualização do experimento. Qual a contextualização possível aqui? É pedir para que o aluno descreva o funcionamento do motor de um brinquedo, por exemplo, pensando em ímãs, em bobinas e pilhas. Ao final, sempre o professor irá fazer uma socialização, uma discussão com os alunos, um debate, uma roda de conversa, deixar que o aluno opine, tire suas dúvidas. Então, essa socialização é muito importante.
Para terminar, vou deixar uma frase para vocês de Faraday. As 5 essenciais habilidades empreendedoras para o sucesso são concentração, discernimento, organização, inovação e comunicação. Bom trabalho a todos e obrigado!